certo? Vamos embora falar de Mano Menezes no Corinthians. Meu amigo, torcedor corintiano está sem paciência nenhuma, né, com o treinador corintiano, o Mano Menezes, porque o Corinthians, né, vem de 2 derrotas aí no Campeonato Paulista, tá? 2 derrotas no Campeonato Paulista. E uma vitória que também o time não convenceu muito naquela partida contra o Guarani. Depois perde, né, para Ituano e São Bernardo, tá? Se não bastasse tudo isso, ainda ocorreram as tretas, né, no elenco, né? O Mano cobra o Ranieri publicamente, né, em entrevista coletiva. Tem a história do O Cuiabá, no Cuiabá, em Cuiabá, o Cuiabá. Mas que loucura isso, né? E tem também a questão do Yuri Alberto, né? Você é burro, né? Burro, ou burro, tá? E o Mano tenta corrigir, né? Ele tem até as palavras dele para a gente entender. A gente pode ter sido burra naquele momento, tá? O lance do Yuri Alberto é uma falta de ataque. Você não pode fazer uma falta de ataque com um homem a mais. Não tivemos 5, 6 faltas de ataque. Então a gente, quando se refere a isso, sempre é a atitude e não a pessoa, tá? E quem deu meio chute sabe que é assim. Ele fala aqui também a palavra no futebol, né? São palavras mais fortes, tá? Depois ele fala também do Ranieri. Vamos continuar falando para pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, tem que ir para outro lugar. A gente também está acostumado com as repercussões da rede social. Se fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá e tenta criar uma crise no clube. Era em Cuiabá e não no Cuiabá. Estava me referindo a um chute de longa distância. Poxa, você chutou lá em Cuiabá. Esse foi o termo que me referi com o Ranieri. Então tudo faz parte de uma derrota que aí tem que aumentar uma derrota. Enfim, essas são as explicações do Mano, né, em relação ao caso de Yuri Alberto e também Ranieri. Agora vamos às informações que eu apurei de bastidores, tá? Daqui a pouco eu falo sobre risco de demissão e falo sobre multa rescisória também. Agora, primeiro, o que eu vou falar? A questão do grupo, tá? Uma fonte me disse, né, que o Mano Menezes não perdeu o grupo, tá? Eu estou conversando com pessoas dentro do Corinthians, que não ficou nenhum clima ruim, né, pelo treinador ter chamado a atenção tanto do Yuri como também do Ranieri. No caso Yuri Alberto, uma fonte me disse que o Mano teve uma longa conversa com o jogador no campo ainda, tá, lá em São Bernardo, que deixou bem explicado isso, né, acalmando ali o clima, o jogador entendeu perfeitamente, e depois também o Mano explica na entrevista coletiva. Então, assim, em relação a elenco, essa história que o Mano perdeu o grupo, sinceramente, eu não acredito nisso, tá? E não acredito por conta das informações que eu colhi. Não estou falando que isso não possa acontecer lá na frente, mas hoje, tudo normal, tá? O Mano, ele tem o grupo aí na mão, tá? É o que me passaram. A bronca do Cássio não é com o Mano, tá? Alguns líderes do elenco estão desconfiados mais com a diretoria do que com o Mano, né? Porque se perdeu muitos jogadores, e aí eu acho que a diretoria realmente tinha que fazer aquela reformulação. Eu não vou ser oportunista aqui, né? Porque o jogador ou outro está insatisfeito porque faltam reforços e faltam mesmo, mas eu acho que a reformulação tinha que ser feita, tá? Tudo bem, pode se questionar se o Juliano poderia ficar, o Juliano ou o Renato Augusto. Eu vou manter sempre as minhas opiniões que eu tive lá atrás, para não mudar de opinião e conforme, né, dançar conforme a música. Não, eu falo uma coisa e a minha palavra não tem curva, entendeu? Eu falava, eu acho que tem que sair todo mundo. Se tiver que ficar um, ou o Renato Augusto ou o Juliano. Eu era contra a permanência dos dois. Se tivesse que escolher um, beleza, fica só o Renato ou fica só o Juliano. Eu acho que um dos dois ia ajudar aí nessa reformulação, principalmente na questão técnica, para potencializar o Garro, enfim, o Ranieri, os jogadores que estão chegando. Mas o Cássio cobrou publicamente, tá?
porque ele é o líder do elenco e há uma satisfação e uma desconfiança do grupo se vão chegar os reforços ou não. Então, negócio de crise, clima no Corinthians, existe essa desconfiança no elenco, tá? Com a diretoria. Com o Mano, Cássio, os líderes se dão super bem. E também com o Mano, o elenco tá fechado. Não tem essa coisa de que o elenco quer derrubar o Mano perdeu o grupo. Não tem isso, pelo menos até agora não tem. É claro que a cada rodada, a cada crise, as coisas podem mudar e podem piorar. Mas, enfim, como também, né, vitórias, principalmente uma vitória no Majestoso, pode fazer as coisas melhorarem e muito. A gente sabe que acontece isso no futebol. Futebol é resultado. Futebol é resultado. O time está ganhando, o treinador é bom, a diretoria está fazendo tudo certo, o time está perdendo, a diretoria não está fazendo nada certo e o treinador também não. Infelizmente, eu já gosto de analisar os fatos, analisar não só o resultado, mas enfim, é muito difícil trabalhar dessa forma, né? Muitas vezes eu elogiei um time que perdeu e critiquei um time que ganhou, como foi contra o Guarani, o time ganha de 1-0, eu falo, esse time aí luta para não cair no Brasileiro, tá? Eu avisei, não joguei para a torcida porque ganhou, e depois vieram 2 derrotas, eu gosto de analisar dessa forma. Então, em relação ao grupo, deu para entender? Tá tudo beleza. Agora vamos lá, diretoria e Mano Menezes, há risco de demissão? Aí a gente vai ter que falar da multa, né? Tem, claro, integrantes da diretoria do Corinthians que talvez nunca vão dizer isso publicamente, mas não gostam do trabalho do Mano, e ainda fica aquela questão que teve que engolir a multa e teve que o Duílio escolher o treinador, né, que é da nova diretoria por conta da multa rescisória. O clima, muita gente que cerca o Augusto, tá? E algumas pessoas não gostam do Mano, tá? Eu acho que uma sequência de derrotas, uma sequência, né, de resultados ruins, só segura o Mano a multa, tá? Que se não tivesse a multa, depois de uma derrota no clássico contra o São Paulo, que ninguém sabe se vai perder também, porque tá um pessimismo, o Corinthians já perdeu, acabou. Calma. O Corinthians também, o Corinthians não é favorito, concordo com isso, não é favorito, tá? Mas também já não perdeu, não é que já perdeu o jogo também, tá? Isso é outra história pra gente falar depois. Agora, essa multa ajuda muito o Mano. Primeiro, o Mano não vai abrir mão da multa, não tem jeito. Esquece que esse negócio que o Mano vai pegar o boné, vai embora e vai abrir mão aí de 20 milhões de reais, tá? É mais ou menos isso que o Corinthians vai ter que pagar em relação a Mano Menezes se quiser demitir o treinador, tá? Entre 15 e 20 milhões, essa é a verdade. Agora, vale a pena pagar tudo isso? O Corinthians está sem dinheiro para contratar, hein? E uma troca, e trocar o treinador com um mercado tão escasso que é o mercado de treinador, aí fica a questão, tá? Eu tenho a seguinte opinião, esse time do Corinthians que tá aí, nem Guardiola, Klopp, Ancelotti, nenhum desses treinadores faz esse time jogar. Sério, não faz, não tem como. Gente, não tô aqui simplesmente para defender o Mano, estou aqui para ser honesto, tá? O quinteto do Corinthians da frente, tá? O sexteto do Corinthians da frente é uma coisa horrorosa, é um time de Série B, tá? Começando pelo Michael, que muita gente passa pano e não joga nada, tá? Porque assim, no Corinthians se tem uma paciência muito grande com jogadores que ganharam títulos, tá? Michael não joga nada, Rojas não joga nada, Matheus Araújo não joga nada, tá? Yuri Alberto não joga nada, né? Ou não está jogando nada. Romero, apesar de salvar o Corinthians e fazer um gol de voleio na primeira rodada, também não é jogador para ser titular do Corinthians. Desculpe falar isso. Mosquito, quando entra no jogo, pelo amor de Deus, tá? Então não dá, gente, né? Ou você põe o Romero lá na área de centroavante e olha lá ainda, né? Tanto que o Corinthians está contratando o Pedro Raul por causa dos atacantes que não sabem fazer gols, como o Yuri Alberto, por exemplo. Ou enfim, a gente não sabe o que vai ser do Corinthians, tá?
O Mano tá fazendo um trabalho maravilhoso? Estamos na terceira rodada do Campeonato Paulista. Mas olha o time. Sério. Olha o banco de reservas. Olha os jogadores. Eu, que sempre aqui muitas vezes pedi cabeça de técnico e, né? Engraçado, né? Que tem pessoas que pediam pro Silvinho ficar, analista de futebol, pediam pro Silvinho ficar, fica Silvinho, com o elenco que o Silvinho tinha na época de Willian e companhia, que era sensacional. E agora estão aí falando que o Mano perdeu o grupo, que era a cabeça do Mano, com esse timeco aí, tá? Não tô falando do clube, não. O clube é muito grande, tá? E vocês sabem o quanto eu sou corintiano. Mas esse time é um timeco. Jogadores que... Desculpe, se o Mano cair na próxima rodada, vocês vão ver o que eu tô falando. Quero ver alguém resolver, tá? Fazer esse time jogar bola aí. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. O Mano, com a diretoria, não tem essa moral toda. Ele sabe disso, tenho certeza. Tá? A multa o garante. A multa e o trabalho positivo, que precisa vir os resultados, claro. No caso, com o grupo, tudo certo, tem nada. E é isso aí, nação corintiana. Espero que de fato vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações aí em primeira mão na tela do seu celular, tá bom? Então é isso, meus amigos. Mano Menezes aí, a mercê de ser demitido aí do comando do Coringão, justamente pelo horrível início aí na temporada desse ano, né, no comando do Timão. Já tem 2 derrotas aí, a primeira contra o Ituano e agora a recente contra esqueci até o jogo, né, o do Guarani, Ituano, e me falhou a memória agora, o jogo que foi agora no final de semana, perdeu de 1-0. Enfim, torcedor corintiano, é isso aí. Timão em busca aí de renovação, Timão em busca de novos jogadores, né? A gente, como corintiano, a gente espera o melhor do time. Esperamos que de fato esse ano o Timão venha deslanchar, mas é tudo um processo, né? De reformulação, o time está sendo reformulado, então tem que ter paciência com o time, certo? É isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.